Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol nascia sobre a capital, lançando uma luz dourada sobre as imponentes fachadas do edifício legislativo. Marcus Jefferson, um respeitado senador estadual, ajeitava a gravata no espelho retrovisor de sua limusine preta. Aos 42 anos, ele ascendera na política com integridade, determinação e um profundo senso de justiça. Sua carreira sempre fora marcada pelo compromisso com a comunidade, e ele se tornará um símbolo de esperança para aqueles que ainda acreditavam na igualdade. Naquela manhã, Marcus estava a caminho de uma reunião crucial sobre a reforma da justiça criminal. Seus assessores o acompanhavam, preparando documentos e anotações para o debate. Mas ao se aproximar da entrada do tribunal, uma figura familiar, de uniforme azul da polícia, chamou sua atenção. O policial Ryan Callahan. Callahan, um jovem policial branco, era conhecido por sua arrogância e desprezo pelos cidadãos negros. Marcus sentiu uma tensão no ar. Sem motivo aparente, Callahan caminhou até a limusine, olhando para Marcus com desconfiança. "Saia do carro, senhor. Preciso verificar sua identidade", ordenou em tom ríspido e autoritário. Marcus, surpreso, exibiu calmamente seus distintivos e explicou que era senador. Mas o agente, sem saber de sua condição, continuou a desafiá-lo diante de transeuntes e repórteres que começavam a filmar a cena. O que deveria ser um simples trajeto para o trabalho rapidamente se transformou em humilhação pública. Os insultos velados e os olhares de desprezo de Callahan eram uma demonstração de poder, um lembrete cruel das barreiras que Marcus e tantos outros em sua comunidade ainda enfrentavam. Naquele momento tenso, Marcus respirou fundo. Sabia que o que se desenrolava diante dele não era apenas um confronto pessoal, mas um símbolo da luta contra o racismo institucional. Naquele dia sua dignidade seria testada, e ele compreenderia que sua força residia não apenas em sua posição política, mas em sua capacidade de permanecer calmo, digno e determinado diante da injustiça. O destino bateu à sua porta, e Marcus Jefferson estava pronto para atender. Marcus Jefferson mal havia saído da limusine quando o policial Ryan Callahan se aproximou dele, com o olhar duro e a postura desafiadora. O ar matinal da capital subitamente pareceu pesado, carregado de tensão. Intrigados, os transeuntes diminuíram o passo para observar o que estava acontecendo. "Senhor, saia do seu veículo imediatamente. Preciso verificar sua identidade", ordenou Callahan, com sua voz firme ecoando pela praça do Palácio Legislativo. Marcus ergueu as mãos calmamente e mostrou seu distintivo de senador. "Sou o senador Marcus Jefferson. Estou a caminho de uma reunião oficial. Posso mostrar todos os meus documentos, se necessário", disse ele em tom comedido mas autoritário. Callahan franziu a testa. "Não importa quem você seja. Você parece suspeito, e eu estou fazendo o meu trabalho." Seu tom transmitia óbvio desprezo, uma condescendência baseada apenas na cor da pele de Marcus. Marcus sentiu uma mistura de raiva e desolação crescendo dentro de si, mas se obrigou a manter a calma. Sabia que ceder à raiva só pioraria a situação. "Agente Callahan, peço que respeite a lei e meu status oficial." "Não sou suspeito de forma alguma", respondeu ele, com a voz firme, mas controlada. O agente Callahan bufou, uma risada seca e desdenhosa que chamou a atenção dos primeiros repórteres presentes. "Você acha que seu título protege? Aqui todos são iguais perante a lei. Até você", disse ele, estreitando os olhos. Sem aviso, Callahan inclinou-se em direção à porta da limusine e tentou arrombá-la para forçar Marcus a sair. Os espectadores começaram a filmar com seus celulares. A cena já tensa estava assumindo o ar de um escândalo público. Marcus, mantendo a calma, deu um passo para trás e ergueu as mãos. "Garanto-lhe, policial, que qualquer tentativa de abuso de autoridade será denunciada." Seu olhar penetrante não deixou Callahan, desafiando a arrogância do policial. Mas Callahan, ignorando toda a razão e autoridade, continuou a provocá-lo. "Desça agora ou vou prendê-lo por obstrução." Naquele momento Marcus compreendeu que aquele não era mais um simples confronto. Era um teste de dignidade e coragem, um momento que mostraria como a justiça poderia ser manipulada por aqueles que abusam do poder. E diante da multidão e das câmeras, Marcus Jefferson estava prestes a enfrentar uma humilhação pública que marcaria o início de uma luta maior do que ele. A multidão se aglomerava ao redor da limusine. Os transeuntes permaneciam na calçada, observando, alguns chocados, outros curiosos, enquanto seus celulares registravam cada momento da cena. Jornalistas correram, preparando rapidamente suas câmeras e microfones para cobrir o incidente.
O sol da manhã brilhava na praça, mas o ar de repente pareceu mais pesado, como se carregado de tensão e injustiça. O agente Ryan Callahan, com o rosto contorcido de arrogância, não demonstrou qualquer sinal de recuo. Apontou para Marcus, desafiando-o publicamente. Você acha que seu título o coloca acima da lei? Aqui todos têm que seguir as regras. Até você, senador. Marcus Jefferson respirou fundo. Sabia que ceder à raiva só alimentaria a humilhação orquestrada por Callahan. Agente Callahan, sou um servidor público. Meu papel é fazer cumprir a lei e representar meus concidadãos. Não sou um criminoso, disse ele calmamente, com a voz ressoando dignidade, apesar da humilhação crescente. Callahan soltou uma risada seca e desdenhosa. Você parece todos aqueles políticos arrogantes. Acha que a autoridade te protege? Saia do seu carro imediatamente ou vou te prender por obstrução. Os transeuntes começaram a cochichar entre si, chocados com o comportamento do policial. Alguns defenderam Marcus, outros permaneceram em silêncio, intimidados pelo uniforme e pelo aparente poder de Callahan. Marcus, com uma paciência quase sobre-humana, tentou argumentar com o policial uma última vez. Policial, não há razão legal para me tratar dessa maneira. Essa humilhação pública não é apenas injusta para mim, mas também mancha a imagem da polícia e da nossa democracia. Callahan, visivelmente irritado com a contenção e a calma de Marcus, levantou as algemas e as acenou diante da multidão. Abaixem-se, agora, ordenou com a voz fria e autoritária. Naquele exato momento as câmeras capturaram o rosto de Marcus, calmo, digno, mas marcado por uma raiva reprimida. Os murmúrios da multidão se transformaram em indignação visível. Testemunhas começaram a filmar a cena ao vivo, publicando nas redes sociais. A história de um senador negro humilhado por um policial branco começava a se espalhar como fogo em palha. Marcus sabia que cada segundo daquela humilhação seria escrutinado por todo o país. Ele entendia que o que estava em jogo era mais do que sua própria dignidade. Tratava-se de denunciar o racismo sistêmico, uma injustiça institucional. E naquele momento crítico, ele decidiu permanecer firme, determinado a transformar essa provação em uma batalha por justiça e igualdade. O ar estava eletrizante. A multidão, agora densamente aglomerada ao redor da limusine preta, prendeu a respiração enquanto o policial Ryan Callahan se preparava para cruzar a linha final. Marcus Jefferson, embora calmo, sentia o coração disparar. Cada momento desse confronto foi documentado por celulares, câmeras de notícias e olhares assustados. Saia imediatamente ou não terei escolha, repetiu Callahan, em tom autoritário e frio. Então, sem esperar por uma resposta, tentou arrombar a porta. Marcus, ainda digno, deu um passo para trás e ergueu as mãos. Policial, peço-lhe uma última vez. Não há base legal para minha prisão. Aconselho-o a respeitar a lei e minha imunidade, disse ele calmamente, cada palavra ressoando com força e autoridade. Mas Callahan, cego por sua arrogância e desprezo, ignorou essas palavras. Chega, gritou, tirando as algemas. Os olhos da multidão se arregalaram enquanto o oficial as brandia diante deles. Os ajudantes de Marcus correram, tentando argumentar com o oficial. Senhor, olhe os documentos dele. Ele é senador. O senhor não tem o direito de prendê-lo. Callahan deu de ombros. Seja qual for o seu título, você vai me seguir agora. Num movimento rápido, agarrou Marcus pelo braço e o conduziu em direção à viatura policial próxima. Marcus resistiu com dignidade, com gestos comedidos e a voz ainda calma. O senhor está cometendo uma grave violação dos direitos civis, policial. Cada movimento está sendo filmado. Murmúrios de indignação percorreram a multidão. Alguns cidadãos gritaram protestos, enquanto outros tentaram convocar a mídia e autoridades para denunciar o abuso de poder. Câmeras tanto profissionais quanto amadoras capturaram cada segundo enquanto o senador, calmo, mas humilhado, era escoltado até a viatura. O espetáculo não passou despercebido. Vídeos começaram a circular rapidamente nas redes sociais. Senador preso sem motivo, mancheteavam algumas contas. Humilhação pública de um homem negro poderoso denunciavam outras. O incidente viralizou em minutos e o rosto calmo, mas digno, de Marcus contrastava fortemente com a arrogância de Callahan. Dentro da viatura policial, Marcus respirou fundo. Longe de desanimar, ele entendeu que aquela prisão injusta se tornaria um símbolo. Cada câmera, cada olhar, cada comentário nas redes sociais reforçava sua convicção. Esta luta não era apenas sobre ele, mas sobre a luta contra o racismo sistêmico e o abuso de poder. E assim começou uma batalha que iria além da humilhação pessoal, uma luta por justiça, dignidade e igualdade, que todo o país logo testemunharia.
Assim que Marcus Jefferson foi colocado na viatura policial, a agitação eclodiu dentro do prédio legislativo. Senadores, chocados com a notícia, reuniram-se no salão principal, celulares e laptops em punho, acompanhando a transmissão viral da prisão ao vivo. "Isso é impossível", exclamou a senadora Laura Stings, uma das aliadas mais próximas de Marcus. "Como um policial ousa prender um senador no meio da capital sem justificativa legal?" O presidente do Senado, John Whitmore, convocou imediatamente uma reunião de emergência. Ele sabia que a situação poderia rapidamente se transformar em uma crise política nacional. "Precisamos garantir sua libertação imediata e responsabilizar este policial. Isso não pode ficar impune", declarou com um rosto sério. Enquanto isso, Marcus, sentado no banco de trás da viatura policial, mantinha calma. Sabia que a raiva ou a agitação só piorariam sua situação. Começou a redigir mentalmente uma declaração para denunciar publicamente a injustiça que estava sofrendo. Cada palavra precisava ser precisa, contundente e digna, para mostrar a todo o país que aquela humilhação não era apenas pessoal, mas sim simbólica de um problema maior. Seus assessores, igualmente perplexos, contataram imediatamente a equipe jurídica do Senado. "Temos que agir rápido", explicou Karen Lewis, sua assessora sênior. "Testemunhas estão filmando tudo, e a mídia já está no caso. Se não agirmos, isso pode sair do controle." Enquanto isso, do lado de fora, a multidão continuava a se reunir, gritando o nome de Marcus e exigindo sua libertação. Jornalistas entrevistaram pessoas presentes, transmitindo a cena em todos os canais. Os primeiros vídeos mostravam Marcus calmo e digno, diante da arrogância de Callahan. Os comentários nas redes sociais se multiplicaram, clamando por justiça e reforma policial. No Palácio, o Senado aprovou uma resolução urgente solicitando a libertação imediata de Marcus e a abertura de uma investigação sobre o agente envolvido. Os colegas do senador também escreveram uma carta ao procurador-geral, exigindo medidas rigorosas contra qualquer abuso de poder. Da parte de trás da viatura policial, Marcus observava a cena pela janela. Os gritos da multidão e a agitação política lhe davam uma sensação estranha. Apesar da humilhação e da injustiça, ele sentia que a mudança era possível. Aquele momento, por mais doloroso que fosse, serviria de catalisador para denunciar as práticas abusivas e o racismo sistêmico de que tantos americanos eram vítimas. Em voz baixa, Marcus sussurrou para seu assistente: "Cada injustiça que sofremos pode se tornar uma lição para todo o país. Mantenham a calma e a organização. Transformaremos essa humilhação em força." Assim, a prisão que parecia uma derrota pessoal já se transformou em um movimento político e social mais amplo, anunciando uma luta que iria além dos muros do palácio e tocaria o coração da nação. Assim que as imagens da prisão de Marcus Jefferson circularam nas redes sociais, a raiva e a indignação se espalharam como fogo pela cidade. Hashtags como hashtag Justiça para Marcus e hashtag Paremoracismo na polícia viralizaram em poucas horas. Cidadãos, líderes comunitários e grupos de direitos civis começaram a organizar manifestações espontâneas em frente ao Congresso e às delegacias de polícia. Nas ruas, cartazes e slogans expressavam indignação generalizada: "Acabem com o abuso de poder, justiça e dignidade para todos" e "Um senador negro não merece humilhação." Os manifestantes pacíficos, mas determinados, gritavam o nome de Marcus, mostrando sua solidariedade e apoio. A mídia nacional e internacional noticiou a história. Redes de televisão transmitiram imagens de Marcus, calmo e digno, diante do policial Callahan, enquanto as redes sociais repercutiram os comentários indignados de milhares de internautas. Cada vídeo publicado aumentava a pressão sobre as autoridades para que agissem rapidamente. Dentro da legislatura, os colegas de Marcus também foram mobilizados. Reuniões de emergência foram realizadas, telefones tocaram sem parar e e-mails de advogados, jornalistas e cidadãos expressaram seu apoio. Os senadores entenderam que o caso não podia mais ser ignorado. Isso afetou não apenas Marcus, mas toda a comunidade negra e a credibilidade da polícia. Enquanto isso, Marcus, ainda na viatura policial, anotava cada detalhe. Cada depoimento, cada mensagem de apoio, cada grito da multidão lhe dava forças para manter a calma e o foco. "Isso é maior do que eu", pensou. A dignidade de uma comunidade inteira está em jogo. Os primeiros líderes comunitários, como o reverendo Samuel Carter, dirigiram-se aos manifestantes: "Não podemos permanecer em silêncio diante da injustiça. Hoje é Marcus Jefferson, mas amanhã pode ser qualquer um. Permaneçamos unidos e pacíficos, mas firmes em nossa demanda por justiça." À medida que o dia avançava, a escala do apoio popular tornou-se inegável.
Redes sociais, protestos e a mídia formaram um movimento combinado, amplificando cada detalhe da injustiça e exercendo enorme pressão sobre as autoridades. Esse apoio massivo sinalizou que a prisão injusta de Marcus Jefferson teria repercussões nacionais e que uma resposta política e judicial seria inevitável. Na relativa calma da viatura policial, Marcus fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Ele sabia que a luta estava apenas começando e que aquela onda de solidariedade popular desempenharia um papel decisivo na luta por justiça. Assim que Marcus Jefferson foi libertado sob fiança, sua equipe jurídica começou a traçar uma estratégia para processar o policial Ryan Callahan e a polícia. Cada detalhe da prisão foi registrado pelas câmeras dos jornalistas e pelos celulares dos transeuntes, fornecendo evidências convincentes de abuso de poder motivado pela cor de sua pele. No plenário do Senado, Marcus se reuniu com sua equipe jurídica, que incluía especialistas em direitos civis e especialistas em justiça administrativa. Karen Lewis, sua assistente, visualizou vídeos e imagens de redes sociais em uma tela grande. Cada movimento de Callahan está documentado. Testemunhas estão prontas para depor. Temos um caso sólido, explicou ela. O principal advogado de Marcus, David Reynolds, se manifestou. Entraremos com uma queixa formal alegando prisão injusta, abuso de poder e discriminação racial. Também buscaremos a suspensão imediata do policial Callahan e medidas disciplinares contra ele. Marcus ouviu atentamente, anotando mentalmente como apresentar seu depoimento no tribunal. Sabia que manter a calma e a dignidade seria crucial para demonstrar a gravidade da injustiça e seu impacto no sistema. Cada palavra precisava ser precisa, cada gesto controlado. Enquanto isso, a mídia continuou acompanhando o caso, aumentando a pressão sobre a polícia e as autoridades judiciais. As redes sociais fervilharam com mensagens de apoio. Cidadãos, organizações de direitos civis e até mesmo alguns políticos expressaram sua indignação e solidariedade a Marcus. A equipe jurídica também preparou uma estratégia para combater as possíveis defesas de Callahan, que provavelmente incluiriam alegações de que ele estava agindo por seu próprio julgamento ou tinha suspeitas razoáveis. Cada vídeo, cada depoimento de testemunha e cada documento administrativo seriam usados para demonstrar que a prisão não tinha base legal. Marcus sabia que essa batalha judicial seria mais do que uma simples vitória pessoal. Se vencermos, enviaremos uma mensagem clara. Nenhum abuso de poder ficará impune e a justiça deve ser igual para todos, disse ele aos seus advogados. As primeiras audiências foram marcadas rapidamente. A tensão era palpável na sala do tribunal, onde Marcus entrou com a mesma dignidade que o acompanhará durante toda a humilhação pública. Cada olhar, cada sussurro, cada câmera apontada para ele era um lembrete da importância de sua posição e do peso simbólico deste caso. Assim começou a batalha jurídica, estratégica e metódica na qual cada documento, cada prova e cada palavra dita poderiam contribuir para anular um abuso de poder e defender não apenas a dignidade de Marcus Jefferson, mas a de todos os cidadãos que enfrentam injustiças. À medida que a batalha judicial se intensificava, a equipe de Marcus Jefferson começou a investigar o passado do policial Ryan Callahan. Registros internos e denúncias anteriores rapidamente vieram à tona, revelando um padrão perturbador de abuso de poder e discriminação racial. Callahan já havia se envolvido em diversos casos em que cidadãos negros foram presos ou intimidados sem justa causa. Algumas queixas foram ignoradas ou minimizadas, permitindo que o policial continuasse com suas táticas autoritárias. Cada documento consultado fortalecia a determinação de Marcus e seus advogados. Em uma coletiva de imprensa organizada pela equipe jurídica, Marcus falou diante de uma multidão de repórteres e câmeras. Não se trata apenas da minha prisão, disse ele com voz firme e controlada. Trata-se do abuso de poder e do racismo sistêmico que assolam nossa sociedade há muito tempo. O policial Callahan não está agindo isoladamente, seu comportamento é sintomático de um problema mais profundo em nosso sistema policial. A mídia rapidamente se aprofundou nas revelações. Jornalistas descobriram os antecedentes disciplinares de Callahan, reclamações de cidadãos e depoimentos anônimos de outros policiais denunciando sua arrogância e preconceito. A opinião pública começou a denunciar a tolerância institucional a comportamentos claramente abusivos. Ao mesmo tempo, os colegas de Marcus e vários funcionários eleitos começaram a exigir uma investigação formal sobre a conduta de Callahan e a supervisão policial. Cartas foram enviadas ao Procurador-Geral e ao Departamento de Justiça, exigindo sanções e reformas imediatas.
Para Marcos, essas revelações foram tanto uma vitória quanto um lembrete da seriedade da luta. O que descobrimos hoje mostra que este caso não é um incidente isolado, explicou ele aos seus advogados. Ele expõe um sistema que permite que alguns abusem de seu poder sem medo das consequências. Devemos continuar até o fim por mim, mas especialmente por todos aqueles que sofrem silenciosamente essas injustiças. O agente Callahan, por sua vez, viu-se sob fogo cruzado da mídia e da justiça. Sua arrogância deu lugar ao nervosismo. Seus advogados tentaram limitar os danos, mas a pressão pública e o acúmulo de provas tornaram sua defesa cada vez mais frágil. Aquele dia marcou uma virada. O caso Marcus Jefferson não era mais apenas sobre um senador humilhado, mas um símbolo nacional da luta contra o racismo institucional e o abuso de poder. E o país inteiro passou a acompanhar de perto, esperando que a justiça fosse feita. Na manhã do julgamento, o tribunal estava imerso em uma atmosfera tensa e solene. Repórteres, manifestantes e observadores de todo o país estavam presentes, alguns carregando cartazes em apoio a Marcus Jefferson. A luz que entrava pelas janelas altas parecia acentuar cada detalhe, cada olhar, cada expressão. Marcus entrou calmo e digno, trajando um terno escuro de corte impecável. Seu olhar percorreu a sala, encontrando o do policial Ryan Callahan, que demonstrava nervosismo mascarado por um falso ar de superioridade. Cada passo que Marcus dava ecoava como uma mensagem silenciosa: a dignidade e a verdade resistiam à injustiça. Seu advogado, David Reynolds, discursou perante o juiz para apresentar seu caso. Meritíssimo, demonstraremos que o policial Callahan prendeu o senador Jefferson sem qualquer justificativa legal, motivado por preconceito racial e em violação direta de seus direitos constitucionais. Marcus foi chamado para depor. Diante do juiz e do tribunal, ele relatou calmamente os eventos daquela manhã fatídica. Cada detalhe era preciso: o comportamento provocativo de Callahan, os insultos velados e o desprezo público, a tentativa de arrombar a porta e finalmente a prisão injusta. Tentei manter a calma e o respeito, explicou Marcus com a voz firme, mas contida. Mas o que aconteceu não foi apenas uma afronta pessoal. Foi um abuso de poder e um ato de clara discriminação racial. Testemunhas chamadas a depor, espectadores, repórteres e colegas do Senado, corroboraram suas declarações. Vídeos e imagens capturados por celulares e câmeras foram apresentados como prova irrefutável. Todas as imagens mostravam o policial Callahan agindo com arrogância e desprezo, ignorando a lei e a autoridade de Marcus. Durante seu depoimento, Marcus manteve a compostura, proferindo cada palavra com dignidade. O contraste entre sua postura calma e a postura nervosa e arrogante de Callahan era impressionante. O tribunal, o público e a mídia ficaram cativados por essa demonstração de coragem e autocontrole. No final do dia, o juiz anunciou que analisaria todas as provas antes de proferir sua decisão. Mas nos tribunais, ouviram-se murmúrios de apoio e admiração por Marcus. As redes sociais transmitiram clipes ao vivo do depoimento, e a pressão pública sobre a polícia e Callahan atingiu o ápice. Naquele dia, Marcus Jefferson provou algo fundamental: que mesmo diante da humilhação pública e do abuso de poder, a dignidade, a coragem e a verdade podem resistir à injustiça. E que a luta por justiça era mais do que uma questão pessoal, dizia respeito a uma nação inteira. Poucos dias após o confronto no tribunal, a expectativa era excruciante. O país inteiro acompanhava de perto o julgamento, e todos os meios de comunicação divulgavam rumores e análises. No tribunal, uma tensão palpável pairava no ar quando o juiz entrou para anunciar sua decisão. Marcus Jefferson, sempre calmo e digno, sentou-se ereto, com as mãos cruzadas no colo. Repórteres tomavam notas freneticamente, câmeras apontadas para cada rosto, capturando cada detalhe do momento. Ryan Callahan, por sua vez, parecia mais nervoso do que nunca, ciente de que a verdade havia sido exposta e de que sua posição era frágil. O juiz falou gravemente, após analisar todas as evidências, incluindo depoimentos de testemunhas, vídeos e documentos internos. Ficou claro que a prisão do senador Marcus Jefferson foi injustificada e motivada por preconceito racial. Um murmúrio de alívio e admiração percorreu a sala. Os rostos dos colegas de Marcus se iluminaram e alguns jornalistas demonstraram pequenos sinais de emoção. O juiz continuou: o policial Ryan Callahan está suspenso do serviço e será submetido a uma investigação disciplinar completa. Suas ações constituem um grave abuso de autoridade e uma violação da ética profissional. Marcus respirou fundo. A justiça falará, mas além da punição infligida a Callahan, era o reconhecimento de um princípio fundamental:
A dignidade e a igualdade não podem ser desrespeitadas impunemente. Do lado de fora do tribunal, uma multidão de cidadãos e ativistas se reuniu comemorando a decisão. Manifestantes seguravam cartazes e gritavam o nome de Marcos. Milhões de mensagens foram publicadas nas redes sociais, celebrando a vitória simbólica e pedindo mudanças duradouras na força policial. Marcos falou à imprensa com voz firme e determinada: "Esta vitória não é só minha. Ela pertence a todos aqueles que sofreram injustiça e discriminação. Ela mostra que quando enfrentamos a injustiça com coragem e dignidade, a mudança é possível. Mas nosso trabalho não termina aqui. Devemos continuar a lutar por uma reforma real e duradoura." Callahan, agora sob investigação e amplamente desacreditado, deixou o tribunal em silêncio, ciente de que sua carreira havia sofrido um revés irreversível. Naquele dia, Marcus Jefferson celebrou não apenas uma vitória pessoal, mas um triunfo simbólico da justiça sobre a arbitrariedade, da dignidade sobre a humilhação e da verdade sobre a discriminação. A história de sua prisão injusta tornou-se um exemplo nacional, um lembrete de que a justiça pode prevalecer quando coragem e perseverança se unem à verdade. Poucas semanas após o veredito, Marcus Jefferson retornou às suas funções no Senado com uma mistura de serenidade e determinação fortalecida. O caso de sua prisão injusta abalou a nação, mas também inspirou uma onda de solidariedade e mobilização por justiça e igualdade. Em seu escritório, Marcus refletiu sobre a magnitude da luta que acabará de travar. Cada reunião, cada depoimento, cada protesto ajudou a mudar a visão do público sobre abusos de poder e racismo institucional. Ele sabia que a vitória jurídica era apenas um passo, e que uma reforma real exigiria comprometimento constante. Com sua equipe, Marcus começou a desenvolver leis para fortalecer a supervisão das ações policiais e proteger os cidadãos de abusos. Ele trabalhou em estreita colaboração com líderes comunitários, especialistas jurídicos e outros representantes eleitos, transformando sua própria experiência em uma ferramenta para mudanças duradouras. O apoio popular sempre presente se manifestou na forma de fóruns de cidadãos, campanhas educacionais e programas de conscientização sobre direitos civis. Marcus participou ativamente dessas iniciativas, usando sua voz e história para inspirar e mobilizar. Apesar dos desafios e críticas, ele permaneceu destemido. A dignidade e a resiliência que demonstrou diante da humilhação e da injustiça continuaram a guiar todas as suas ações. Os jovens, em particular, viam nele um exemplo vivo de coragem e perseverança, provando que mesmo diante de sistemas injustos, é possível defender os próprios direitos e transformar a dor em força. Em uma cerimônia organizada por grupos de direitos civis, Marcus falou para uma multidão emocionada: "A injustiça que sofri não foi apenas pessoal. Representou uma realidade que muitos vivenciam todos os dias. Mas juntos podemos mudar essa realidade. Podemos criar um futuro onde dignidade, respeito e justiça não sejam privilégios, mas direitos para todos." Os aplausos ecoaram, sinceros e poderosos. Marcus sabia que sua luta já havia deixado uma marca indelével. A história de sua prisão, sua resiliência e sua vitória se tornariam um símbolo nacional de justiça e esperança. E ao deixar o palco, cercado de sorrisos e olhares de admiração, Marcus Jefferson entendeu que a verdadeira vitória não estava apenas no veredito do tribunal, mas no impacto duradouro que ele deixou na sociedade, um legado de coragem, dignidade e determinação diante da injustiça.